Amém, glória a Deus. Vamos estar orando? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque é o Senhor que nos trouxe para esse lugar, Deus. O Senhor tem um plano na vida de cada um aqui, tem um plano na minha vida. O Senhor tem um plano na vida da Igreja de Rio da Prata. Deus continua ministrando aos nossos corações. Nós sabemos que a colheita tem que ser feita. A seara é grande. Ó Deus, unge-nos, Senhor, para a Tua obra. É o que nós pedimos, Senhor Deus. Fala ao coração de cada um que está aqui. Ministra aquilo que cada um precisa receber aqui essa noite. Trazendo a Tua paz, da alegria do Teu Espírito, ó Deus, e da Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir em Josué, livro de Josué, capítulo 1, dos versículos do 1 ao 9. Amém? Eu vou estar fazendo essa leitura e os irmãos vão estar acompanhando. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Palavra muito conhecida de nós, né? Moisés aqui, esse grande homem de Deus que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, atravessou aquele mar, fez muitos milagres em nome do Senhor, agora é falecido e está passando-se a liderança para Josué. É um momento muito decisivo para o povo de Israel, porque há 40 anos atrás eles tiveram essa oportunidade de ir conquistar essa terra, a terra de Canaã, mas por medo, por insegurança, por falta de fé, aqueles homens viram o problema maior do que o seu Deus. E aqui essa geração que está com Josué é uma geração que não quer perder. É uma geração que não quer procrastinar a santidade, igual os pais fizeram. Eles querem, eles estão ardendo por entrar nessa terra. Eles sabem o que é o deserto. Eles já ficaram 40 anos no deserto e viram seus pais morrerem no deserto. Daquela geração só ficou Caleb e Josué. Então, para eles é um momento inegociável, é um momento de tomar posse, é um momento de viver o melhor da terra. E essa história, ela é um espelho do que Deus fez conosco. Ela é muito didática para a gente entender como o Senhor agiu em nosso resgate. Ele manda seu Filho amado, Jesus Cristo,
nos tira de um lugar de opressão, de pecado, de dor, de tristeza, que é o Egito. Consegue para nós, através do sacrifício do seu Filho Jesus, o nosso libertador, uma terra, um lugar onde nós vamos viver eternamente a nossa Canaã. Mas a gente tem que passar pelo deserto dessa vida. E no deserto dessa vida, há um lugar especial, um lugar para aqueles que vivem em santidade. Aqueles que vivem em santidade não vão morrer no deserto. Aqueles que vivem em santidade vão ver a glória de Deus no deserto, vão ver os milagres, vão ver a provisão de Deus. E a gente está aqui com uma responsabilidade igual a de Josué. Josué, ele está ali nesse momento que ele está pegando essa liderança com a responsabilidade de levar todo um povo a conquistar uma terra. E a gente também tem essa responsabilidade de levar um povo a conquistar uma terra. Jesus, na plenitude dos tempos, ele veio, ele nos ensinou sobre o reino, ele curou, ele libertou, ele ensinou. E ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele, através do seu Espírito Santo. E nós fomos ungidos, e nós temos uma ordenança, falar do Senhor a todas as pessoas. E a gente se encontra aqui, nessa realidade, nessa responsabilidade de discernir os tempos. A palavra de Deus é para trazer discernimento. E vários teólogos conhecidos, como Augusto Nicodemos, Hernán Dias Lopes, não sou eu que estou falando, já nos localiza no princípio das dores. Então, a gente sabe que o espírito do anticristo já está atuando no mundo, através de governos, através de viés ideológicos, através da cultura, oprimindo pessoas, levando pessoas a atacar a igreja. E a gente sabe que a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Mas Deus quer uma posição da igreja. Deus está ardendo por isso. Por quê? Porque o tempo está remido. Jesus está voltando e Ele está buscando os profetas, aqueles que vão profetizar essa palavra aqui, já revelada. Aquilo que Ele já deixou para nós. Ele está procurando pregadores, não aqueles que conhecem muito bem a palavra, articulam muito bem isso aqui, conseguem até dar uma boa aula, ensinar, tem muita teologia, mas Ele está procurando pessoas que têm uma imersão, têm uma intimidade com Ele, que pratiquem essa palavra. A realidade é que o diabo não resiste quem só lê essa palavra. Ele só resiste quem pratica essa palavra. E a gente tem que alinhar para que a gente consiga, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E é um momento de alinhamento da igreja, é um momento que a igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar enchendo os potes de azeite. E diz assim, logo aqui no início, que depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. A gente tem que entender que Deus não está esperando de nós uma posição ministerial. Deus não está esperando de nós serviço somente, mas Deus está esperando que a igreja tenha uma intimidade com Ele. Para Deus falar aqui com Josué, Ele está falando aqui com Josué como líder. Você vê que Ele está orientando ele numa postura de liderança. Ele já está falando, olha, você vai ser assim, eu serei com você, e você vai fazer desse jeito. Ele está falando com ele diferente. Mas para ele falar com Josué como líder, ele primeiro viu o coração dele de servo. Deus quer nos dar lugares de autoridade.
Mas para Ele nos dar lugares de autoridades, a gente tem que entender um princípio do reino, onde o menor será o maior. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos pensar num pai de família. Um pai de família, ele pode ser o chefe da casa. Ele pode ser o chefe da casa, porque ele já é o pai da família. Só que ele pode não ter autoridade. Porque a autoridade você conquista quando você serve a sua família espiritualmente, substancialmente, emocionalmente. Então, Deus nos observa para nos confiar coisas. E Ele tem o desejo de nos confiar coisas porque é a vontade de Deus nos colocar em lugares maiores para que a gente possa desenvolver com autoridade o ensino do reino, para que você possa impactar as pessoas, servindo as pessoas, mas com autoridade. As pessoas estão falando de coisas que elas não têm vivido. As pessoas estão sentando para ensinar essa palavra sem vida com Deus. E Deus tem nos chamado a atenção quanto a isso. Quando Ele fala aqui de Josué como líder, eu penso em como Ele viu Josué pela primeira vez. Está lá em Êxodo 17, do 8 ao 15. Eu só vou falar rapidamente. É uma guerra. Os amalequitas atacam Israel. Então, vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Isso é 17, eu estou lendo 8. Agora o 9 diz assim: com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Essa é a primeira vez que Josué é citado na Bíblia. O povo saiu do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho. O povo está muito cansado. Imagina um povo cansado, mas um povo em murmuração. É o povo de Israel. Saímos do Egito, não temos mais as nossas panelas de carne. O que vamos comer? Morreremos de sede. E Moisés está fazendo os milagres. Está tornando água amarga em água doce. Deus manda o maná para eles se alimentarem. Deus manda cordonizes. Então Deus está fazendo os milagres, mas é algo novo. É algo que o povo está se adaptando. E eles estão assim, montam uma tenda num lugar, daqui a pouco anda mais um pouquinho para outro lugar. Eles estão assim, se adaptando àquela liberdade. Mas ao mesmo tempo estão murmurando. E aí Moisés chama Josué e fala: junte homens valentes que nós precisamos guerrear. Os amalequitas estão vindo contra nós. Eu vou subir no monte e eu vou orar. E nessa guerra, Moisés orava com as mãos estendidas, segurando o cajado, o bordão. E quando ele abaixava as mãos, o povo perdia. Quando ele mantinha as mãos para o céu, o povo ganhava. E assim foi, até vir um cansaço sobrenatural, aquele cansaço, muito tempo de batalha, e Uri e Arão segurando os braços de Moisés, e eles ganham aquela batalha. Mas o que a gente aprende aqui? Primeiro que a gente está vendo como Josué se posicionou. Mas o que eu quero falar para vocês essa noite, que Satanás, ele não faz nada diferente. Ele age da mesma forma desde a fundação do mundo. Ele vê a nossa murmuração, ele vê a nossa distração, ele vê esses lugares na nossa casa e entra para nos destruir. Ele entra para arrasar. Ele veio por trás, o povo estava cansado. Esse povo era escravo. Esse povo não era soldado. Tendo uma coisa no seu espírito, Josué era um escravo. Ele não era soldado, mas ele lutou.
nós temos que entender que nós vamos lutar para a gente não voltar a um lugar de vergonha. Ele entendeu que se ele não lutasse ali, ele seria escravo de novo. E Deus, quando Ele faz um processo de libertação, porque libertação é para crente, não é para ímpio. Quando a gente começa esse processo, Satanás quer voltar a nos levar para lugares de vergonha. E nós temos que nos posicionar. Enquanto nós estamos com os joelhos dobrados, estamos vencendo batalhas. Agora, quando a gente está em pé no nosso orgulho, achando que a gente pode resolver tudo sozinho, nós somos destruídos. A gente vê que nessa dinâmica há um posicionamento de Deus, de Josué, quanto à experiência. E eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Quem experimenta da glória não pode desprezar um encontro. Vamos falar isso? Quem experimenta da glória não pode desprezar o encontro. Josué, como auxiliar de Moisés, ele viu a glória de Deus. Moisés sobe para o monte. Deus palestra com Moisés 40 dias. Gente, imagina 40 dias no monte. Mas Josué sabia que lá no monte estava a glória de Deus. E Josué fica aguardando no monte. Moisés escrever lá toda a Torá, todas as leis do Senhor, e ele estava lá. E quando Deus se manifestava, era voz de trovão, era pé com pedras de safira, era algo maravilhoso, extraordinário. E Josué, ele não desprezava a experiência do encontro. Havia uma tenda naquele arraial. Quando Josué estava abaixo, não estava no monte, tinha uma tenda, a tenda do encontro. Nessa tenda do encontro, Moisés saía e o povo todo ficava admirando, né, Moisés passar até a tenda, porque ali Deus se manifestava. E uma nuvem cobria a tenda. E diz a palavra que ele falava com Moisés como um amigo. E diz o texto que Josué ficava na porta da tenda. Ele sabia o lugar que ele tinha que ficar. Ele sabia o lugar onde estava a glória. Então, se você já viveu uma experiência com Deus, Deus já se revelou a você, Deus já te tirou de lugares de vergonha. Não desperdice um encontro com Deus, valorize isso. Isso são premissas da liderança de Josué, porque a vida dele não começa lá em Josué 1, já conquistando a terra, não. É quando ele tem um ato de coragem, junto com aqueles 12 espias, e ele fala assim, os espias falam assim, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir derrubar aqueles gigantes, nós vamos ser massacrados. E ele se posiciona, não, nós vamos conseguir sim. Deus pode fazer isso por nós. Então Deus via aquele coração corajoso. A gente vê agora ele falando ser forte e corajoso. Mas Deus sabia para quem ele estava falando aquilo. Ele já tinha sido provado naquilo. E às vezes a gente já é provado em certas coisas, nós somos provados. Deus prova para a gente que a gente é capaz, que Deus nos ungiu para aquilo. E nós recuamos. Por isso eu falo para você, cole com pessoas que buscam a presença de Deus. Pessoas que vão dividir com vocês experiências, que vão orar junto, que vai cobrar uma vida de santificação, que vive separado. Josué estava colado com Moisés. E isso garantiu a vida de toda a sua família, de toda a sua geração. Porque só a geração que entrou completa em Canaã foi a de Calebe e Josué. Uma decisão, uma postura de fé. Uma decisão, uma postura de fé.
pode fazer você manter a sua vida e da sua geração. Quando você está colado com essas pessoas, não quer dizer que isso vai gerar unção em você. Mas isso pode gerar motivação. Motivação. Porque às vezes você pode estar no lugar certo, com pessoas certas, mas a intenção do seu coração continua orgulhosa, continua errada. Deus tem nos dado experiências, porém Ele quer de nós quebrantamento e humildade. Deus ainda se revela a nós, ainda é tempo. Quando Ele vier com juízo, aí não dá mais. Esse é o tempo da oportunidade de a gente acordar como igreja. O que é unção? O que é unção? Eu falei aqui de unção, o que é unção? Aqui, versículo 5, diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra. Qual é a unção? A unção é a presença do Espírito Santo em nós. Ali ele estava ungindo ele, falando, olha, ele teve uma unção representativa, que diz lá em Números, né? Moisés pede um líder para o povo, e Deus fala com Moisés, vai em Josué, porque ele tem o meu espírito. Então ele já era conhecido de Deus. Você é conhecido de Deus. E Deus te dá essa presença para te capacitar a exercer o teu chamado, que é algo individual aqui de cada um foi chamado com um propósito. Mas quando Deus derrama, quando você dá lugar a esse Espírito Santo, e Ele transborda de você, Ele faz o tímido ser ousado, o ousado ser reflexivo. Ele te dá condições de exercer a obra com leveza. Aquilo que você acha impossível de resolver acontece. Você está sobre a unção de Deus. Você acha que como que os pastores perseveram? Só com essa unção. É muita batalha, é muita decisão. Palavras de sabedoria a serem lançadas, aconselhamento, isso não vem dele, vem de Deus. Mas Deus tem isso para mim e para você, dentro daquilo que Ele te capacitou, que Ele te chamou. Mas você tem menosprezado o chamado. Por que eu tenho falado isso? Porque a nossa igreja ela tem que ser explosiva. Porque a gente vê aqui pessoas tão capacitadas por Deus, tão ungidas, com talentos. E Deus quer nos usar tremendamente, mas precisamos dar lugar a quem? Só a Ele. Isso tem que arder, isso tem que queimar. Ele fala assim, ele dá chaves poderosas a Josué. Não cesse de falar desse livro, não pare de falar. Você só não para de falar de algo que você está encucado, que você está assim, todo dia está diante de você, ou você acha urgente. A gente fala o tempo todo com o esposo, às vezes as mulheres, algo que a gente acha urgente para casa. A gente não para de falar. Se você não está falando dessa palavra, é porque você não acha isso urgente. E é urgente. E às vezes você não lembra. Eu não lembrei. Por que você não lembrou? Porque você não meditou de dia e de noite. E por que está entendendo errado? Porque ele fala, não se desvie dela nem para a esquerda, nem para a direita. Não relativize essa palavra. Não acomode ela para um grau que você vai acomodar na sua vida sem te espremer. Essa palavra tem que te cortar. Essa palavra é para incomodar mesmo. Porque senão a gente continua com os costumes do Egito. Você acha que não incomodou ter que limpar a codorniz e fazer uma codorninha? Você acha que não incomodou, por mais que Deus estivesse dando a provisão, aprender a comer um maná? Mas Ele falou, é isso que eu tenho para você comer. Coma com alegria.
Deus tem dado um cardápio para a gente. Satanás tem outro cardápio para a nossa vida. Como o cardápio de Deus com alegria. E deixa o cardápio do mundo. Um povo separado come aquilo que Deus está ofertando, não aquilo que Satanás oferta. O que Satanás oferta, como eles falaram, estou com saudade da carne da panela. É muito cheiroso, muito saboroso, mas sabe onde te mantém? No Egito. Você não anda para frente, não anda para trás, você só fica naquele lugar. 400 anos naquele lugar. Então, se Deus nos deu chaves tão poderosas, nos ungiu com o Espírito Santo, o que acontece com a igreja? O que acontece que nos deixa tão passivos? O que acontece que não nos deixa irresistíveis? Porque a palavra diz que a presença dele torna Josué irresistível. Por que não estamos assim? Porque temos valorizado o método, temos valorizado o lugar, mas não temos valorizado a presença. Moisés subia no monte, orava na tenda, usava o cajado, fazia milagres. Nós pegamos o nosso cajado e não está acontecendo nada. Estamos subindo ao monte por quê? Eu subo ao monte por quê? Porque minha família toda sobe? Porque fui criado dentro do monte, na igreja? Porque eu tenho costume do monte? Eu vou para lá, mas Deus não palestra comigo. Eu me pergunto por que eu tenho que subir esse monte sempre? Porque não é o lugar. É a presença. Eu vou para a tenda, oro e Deus não me responde. Eu não tenho experiências na tenda. Eu não conheço o Deus da tenda. Esse Deus que tem intimidade, que os outros falam que arde, que move. Isso nunca aconteceu comigo. Não é a tenda, é a presença. Sabe por quê? A tua tenda é o teu quarto. O teu quarto é o lugar de intimidade com Deus. Só que no teu quarto, você vê o que você não deve ver. Você toca o que você não tem que tocar. Você ouve o que você não tem que ouvir. Você bota o seu nariz onde você não deve botar. E Deus não se agrada disso. Você corrompe a tenda da adoração. Então, o método não vai funcionar. Até você querer queimar pela presença. Deus está buscando profetas nesse tempo que vivam a intimidade da presença. O monte vai fazer sentido. A tenda vai trazer intimidade. E essa palavra vai curar, vai libertar, vai preservar, vai salvar através do Espírito Santo de Deus. Quando você lançar essa palavra, é sozo, é salvação no grego, é salvar, libertar, curar, preservar. Você vai preservar aquilo que Deus fez, entende? Como o inimigo quer distorcer a salvação de Deus. A salvação de Deus é para preservar aquilo que Deus fez. O homem como Deus fez, a mulher como Deus fez, a adoração como era no Éden. Um relacionamento onde Adão conversava com Deus e tinha governo sobre aquilo dali. Mas para a gente chegar a esse lugar, Deus quer de nós conserto. Eu quero te dizer que essa terra já tinha sido dada a esse povo há 40 anos atrás. Eu acho que há muito mais tempos atrás. Mas eles não entenderam isso. Eles entenderam que eles que tinham que resolver esse problema.
Mas Deus quer resolver isso para eles. Deus só queria deles, sabe o quê? Santidade. Procrastinaram algo que era bom para eles por falta de santidade. Quando eu falo que Deus quer dar autoridade para a igreja, Deus quer colocar os jovens que estão conquistando ainda seu lugar aí no mercado de trabalho, na igreja, em lugares de autoridade, em lugares altos, porque esse é o desejo, é a vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos de conserto e santidade. Quando eles caminham para Canaã, Deus fala para Josué: faça a circuncisão de todo esse povo. E ele junta aqueles homens em Gigal. E ele faz a circuncisão, diz o texto que mais de 40 mil homens valentes atravessaram o Jordão. Tem noção do que é isso? E ele tem que circuncidar todos aqueles homens, sabe por quê? Eles precisavam lembrar que eles eram um povo aliançado. 40 anos no deserto, sem fazer isso que Deus instituiu com Abraão. Falou: olha, isso é um selo. Você vai circuncidar todos os homens, inclusive os servos. Tudo que você tem do sexo masculino, você vai fazer essa circuncisão. E esse povo estava procrastinando essa santidade. E Deus falou para eles: vocês vão ter a terra, mas vocês vão entrar num concerto. E diz que naquele dia, Deus tirou deles a vergonha do Egito. Eu quero falar para você o que é um sinal da aliança que você tem desprezado com Deus. É o seu batismo. Você é batizado, você é aliançado e você desperdiça esse compromisso que Deus fez com você. A gente não pode fazer isso, jamais. Nós não podemos agir dessa forma. Ali você está declarando que você passou da morte para a vida. E você tem que carregar aquilo como seu estandarte. Você tem que pensar: eu sou diferente, eu sou selado. Não me interessa se eles se vestem assim, se eles falam assim, se eles ouvem assim, se eles pensam assim. Eu sou diferente. Essa é a marca, nós temos desprezado. E Deus fala que quando aqueles homens foram curados, Ele fala: eu tirei o opróbrio de vocês. Hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito. Deus manda eles fazerem um memorial. Quando eles acabam de atravessar aquele Jordão, manda eles levantarem 12 pedras. Sabe para quê? Para que eles lembrassem com gratidão do que Deus fez. Porque eles pecaram por isso quando saíram do Mar Vermelho. E Deus falou: tenha uma vida de gratidão. Tira a murmuração da sua casa. E Ele continua: eu tenho uma terra boa para vocês. Deus está falando assim conosco. Eu tenho uma terra boa para vocês. Eu tenho um lugar que mana leite e mel para a família de vocês. Celebrem uma Páscoa. Ele manda Josué naquelas campinas de Jericó. Olha que bênção de Deus. Jericó sabia que ia ser atacado. Mas Deus dá uma provisão de livramento para que todo o processo aconteça. E eles fazem uma Páscoa. Sabe por quê? Porque eles precisavam lembrar que Deus tirou eles daquele jugo de pecado, daquele jugo de escravidão. Que eles passaram da morte para a vida. E quando nós ceiamos, nós fazemos isso também. E nós temos desprezado a ceia. Ah, não estou falando com fulano, não vou tomar ceia. Não ajustei isso na minha casa, eu não vou ceiar. Ah, hoje é domingo de ceia, eu vou ficar em casa. Eu estou desprezando a ceia do Senhor. É um memorial. Quer conquistar a terra? Quer viver num lugar bom? Temos que valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado como igreja.
Deus ama a sua igreja. Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos colocar em lugares altos, lugares de autoridade. Deus quer nos dar pessoas. Para quê? A única coisa que a gente pode levar dessa terra para o céu: pessoas. E nós estamos nos importando com coisas materiais. Deus quer levantar profetas que vão amar essa palavra, vão arder por essa palavra. Os viés ideológicos, toda a filosofia, sociologia, políticas públicas, nada disso vai ser primazia. O que vai ser primazia? Essa palavra. Eles vão interferir em tudo isso. Sabe por quê? Porque quando eles botarem essa palavra em primeiro plano, não há quem possa resistir a eles. Eu já vou estar terminando essa palavra. E eu quero dizer que homens e mulheres do Senhor sentirão dor, tiveram lutas para gerar profetas. Ana sofreu para gerar Samuel. Joquebede viu vários meninos serem mortos, sacrificados. E o medo dela era: o próximo vai ser Moisés. Jacó perdeu seu filho para a inveja dos irmãos. Zacarias ficou mudo antes de trazer João Batista ao mundo. Maria fugiu para o Egito para preservar a vida de Jesus. E o que Deus está dizendo para nós é: a igreja vai ter que lutar, vai ter que gerar com dores profetas, porque não vai ser fácil. Quem está dormindo e deixando rolar, pode acordar, porque vamos gerar com dor, vamos gerar com lutas. Mas a palavra do céu aqui para a terra é que vamos continuar gerando profetas. Não vamos parar de gerar profetas. Olha aqui eu marchando, ó. A igreja marcha sobre uma palavra. Eu estou marchando sobre uma promessa. Eu estou marchando sobre Joel 2, que diz assim, ó: nossos filhos e filhas profetizarão, nossos idosos terão visões, nossos jovens, oh Deus, nossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão. E eu vou caminhar, eu vou persistir, nós vamos persistir, porque Deus tem nos dado uma palavra. Deus tem tanto amor pelos nossos filhos. Deus tem gerado esses filhos em amor. Mas nós temos que lutar, igreja. Há um lugar de renúncia. Há um lugar de renúncia de costumes, de cultura, de vontades, do tempo da escravidão. É gostoso, é melodioso, mas são caminhos de morte. Às vezes nada acontece com você. Você fica anos nesse costume. E é aí que ele faz a sua jaula. Você não passa por tantas aflições. Você não é tão esmagado, porque você já está fazendo aquilo que Satanás quer. Mas quando você toma uma decisão, você vai ser espremido.
Sabe quando a mãe tenta reduzir o celular do filho? Sabe aquela decisão? Nós somos espremidas. Sabe quando você fala assim? Tira aquilo que não é inspirado por Deus da sua vida. Tira esse Baal da sua vida. Nós somos espremidos. Mas Deus está falando para nós. Tem um lugar bom para os nossos filhos. Tem um lugar de vida e não de morte. Mas tem que deixar no altar. Tem que renunciar. Eu sei que tem muitos jovens aqui que têm chamado missionário. Mas tem afundado esse chamado. Quero falar que o diabo arde por vocês. Porque vocês têm dons e talentos especiais. Mas tem que ser só para o reino. O seu ouvido tem que ser só para o reino. A sua boca para o reino. O seu olho para o reino. Senão não entra na terra. Chegou a hora da gente parar de falar meias verdades. Não dá mais tempo. Jesus está voltando. É hora da gente crescer como igreja. A gente vai ser espremido. Mas nós vamos gerar esses profetas. Convido a igreja a ficar de pé. E aqui tem pais e mães com filhos de sangue, filhos espirituais. Entrego agora para o Senhor. Fala, Senhor, uma geração de pais não viram seus filhos entrar no Egito. Isso é muito triste. Os pais morreram no Egito, os filhos entraram. Por procrastinar a santidade. E agora está parecendo o contrário. Parece que os pais estão seguindo e os filhos estão ficando. Mas espera aí, Deus. Dá tempo, a gente está resolvendo isso aqui. Os filhos vão entrar com os pais. E os filhos dos filhos também vão entrar. Porque nós vamos caminhar. Isso aqui vai ser primazia, a palavra. Deus, eu quero entregar aqui esses pais que oram ardentemente por seus filhos, Deus. E o Senhor tem nos revelado sobre conserto. Oh Deus. Sobre a importância da tua aliança, Deus. E queríamos pedir perdão, Deus. Nos perdoa. Senhor, nos perdoa quando nós trocamos, Senhor, aquilo que é teu por um costume egípcio, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja, Deus. Oh, Deus, derrama sobre nós o teu sangue, seremos purificados, Deus. Oh, Deus, faz da tua palavra pão e alimento para o teu povo. Água viva para a sede deles. Oh, Deus, a batalha da carne contra o espírito é grande. Revela que tem que se alimentar o espírito. Deus, arde, queima, Jesus. Derrama a tua unção e seremos irresistíveis, Senhor. Oh, Deus, traz conserto para nossa casa, Jesus. Nós queremos entrar todos na Canaã. Não vai ficar ninguém. Nós declaramos que não vai ficar ninguém. Agora a terceira vez para as trevas ouvir. Não vai ficar ninguém. Deus. Os nossos filhos são teus. A nossa geração é tua. Hoje o Senhor começa a tirar o opróbrio de dentro de nós. Tira a vergonha do mundo de
arde dentro de nós, Senhor. Não queremos mais arder por essa vingança. Não queremos mais arder por essa vergonha. Oh Deus. Oh Deus, que venha os céus sobre nós. Nós proclamamos que venha o teu reino sobre nós. Oh Deus. Oh Deus. Vem teu reino sobre nós, Senhor. Nós clamamos que o Senhor abra as portas do céu sobre nós, Deus. Vamos com armas de fé. Aleluia, Deus. E nada irá. Declara aí com sua boca, com fé e autoridade. Enquanto adoramos. Aleluia, Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome São teus filhos, Senhor. Cantem com força, valentes de Deus. eu te adorarei. Deus, aqui estão os teus profetas. Aqui estão os teus libertadores. Cadeias irão se romper enquanto Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome Administradores do reino como José. Deus quer levantar homens como João Batista aqui. Oh Deus, levanta João Batistas aqui. Tem administradores fiéis igual José aqui. Tem homens que não compactuam com Baal e denunciam a idolatria, igual Elias, igual Eliseu. Oh Deus, os teus profetas estão aqui. Oh Deus, unge os teus profetas. Tira todo engano do Egito. Oh Deus, o Senhor está levantando aqui, Deus, homens compromissados, homens que são profetas. Oh Deus, sacerdotes. Oh Deus, mulheres que vão gerar profetas. Vai selando, Senhor. O útero dessas meninas ainda não geraram, mas vão gerar profetas. Oh Deus, que a escolha deles seja sempre a tua glória. Oh Deus, não queremos desperdiçar a experiência. Guarda a experiência e não despreze o encontro. É só o começo do encontro. Hoje é o primeiro dia. Deus tem encontro com você aqui todos os dias. Vai acabar aqui? Não. Mas Ele vai te disciplinar nesse lugar até o encontro.
Ele vai te disciplinar nesse lugar, a valorizar a nuvem, a valorizar a coluna de fogo. É a presença, não é o lugar. É a presença, é a presença, é a presença. Queima na presença. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos têm vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos têm vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido para ouvir? Meu irmão, fala aí para o teu irmão assim, ó, não é o lugar. Fala aí, não é o lugar. É a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. O lugar é maravilhoso. O lugar vai ficar aqui, meu irmão. Você vai voltar para tua casa um dia, mas a presença vai com você. A presença vai estar lá, no teu quarto, na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, vai estar em você. Não é o lugar, é a presença. Então entenda isso. É o começo daquilo que Deus está falando para você. Esse é apenas o primeiro dia. Deus tem muito mais para falar ao teu coração nesse lugar. Deus tem muito para trabalhar em você. Meu irmão, não volta para o Egito não. Vem para onde Deus está te mostrando, uma terra que mana leite e mel, um lugar bom, uma terra prometida para você. Deus tem muito mais para você. A gente está encerrando esse trabalho aqui nessa noite. Deixa Deus continuar falando ao teu coração. Não perde esse momento não. Não deixe escapar isso não, meu irmão. Guarda isso no teu coração. E aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus está lapidando em você. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai, estamos encerrando esse momento. E o Senhor falou de maneira tremenda e profunda ao nosso coração. Viemos aqui e te louvamos, exaltamos o teu nome. Mas o Senhor é aquele que vem e fala. O Senhor é aquele que vem e confronta.
O Senhor é aquele que vem e molda. Continua, Deus, falando. Dá-nos um coração ensinável. E que não saiamos daqui, Pai, apenas como mais um encontro, mais um retiro, mas saímos daqui como o retiro, onde o Senhor falou, transformou, mudou, onde o Senhor agiu e a Tua presença veio e ficou. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos nessa noite, a nossa noite de sono, o nosso descanso, e faz-nos, ó Deus, nos prepara para mais um dia amanhã, de mais experiências contigo nesse lugar. Continua agindo. Vem, Espírito Santo, e age, e fala. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aperta a mão do teu irmão, diga: que bom que você veio. Continua olhando, orando, continua falando. Fala aí para ele assim: é a presença. Não é o lugar não, é a presença. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.